casa. Talvez você pergunte, pastor, quem é esse que está perdido dentro da igreja? Quem são essas pessoas que estão perdidas dentro da casa do Senhor? Meditando nesse texto, eu pude chegar a algumas conclusões. Primeiro, está perdido aquele que vive dentro da casa, dentro da igreja, mas não é livre. Aquele que vive dentro da igreja, mas não é livre. Olha o que o versículo 29 diz. Mas ele respondeu, ou seja, o filho que ficou em casa respondeu para o pai: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sequer. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Esse filho disse: faz tanto tempo que eu trabalho como escravo. Ele vivia não como um filho, mas vivia como escravo. Fazia as coisas certas, mas com motivação totalmente errada. Ele trabalhava, ele ajudava, mas a obediência dele não vinha do coração, mas sim da obrigação. Ele nunca entendeu, de fato, o que é ser filho. Ele nunca conheceu o amor do Pai. Querido, muitos estão na igreja por meio da obrigação, com medo do inferno, não por amor a Deus, não por amor ao Pai, mas sim com medo de ir para o inferno, com motivação toda errada. Muitos entram na igreja e não conseguem adorar por causa do medo. Muitos obedecem, trabalham, participam talvez de uma célula, mas não têm alegria em seu coração. Estão na casa do Pai, mas vivem, infelizmente, como escravo, não como os livres. Jesus, lá no Getsêmani, ou melhor, na cruz, pouco antes de morrer, ele bradou em alta voz: vocês estão livres, não há mais condenação para vocês. A cédula que era de morte, quando vocês foi cravada lá na cruz com Jesus, nós somos livres. Precisamos entender que nós temos liberdade na casa do Pai. Eu gosto muito dessa expressão que eu aprendi com o pastor Arlênio. Na casa do Pai, o filho tem liberdade. E esse filho, infelizmente, não tinha liberdade em sua própria casa. Ele não entendia isso, por isso vivia como escravo. Se esse é o seu caso, querido, se esse é o seu caso, se você está vivendo assim dessa forma, você precisa se achar. Você precisa se encontrar. Segunda conclusão que eu encontro para aquelas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, são aqueles que vivem dentro da igreja, mas com o coração cheio de amargura, com o coração amargurado. Observe comigo o versículo 30, diz assim: porém esse filho, repare o modo que ele referiu ao irmão dele, porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta, e agora ele volta, e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Repare na amargura que há na palavra desse jovem. Ele já tinha falado que trabalhava como escravo no versículo anterior, sem que o pai jamais desse um cabrito para poder celebrar. Esse filho ficou tão, mas tão irritado com a atitude amorosa do pai. Ele ficou tão irritado com a misericórdia que o pai tinha em relação ao filho, que ele não conseguiu se alegrar com a volta do irmão para casa, com a restauração do irmão caído. Querido, muitas das vezes acontece isso. O coração amargurado não consegue se alegrar no Senhor, não consegue expressar alegria no Senhor. Para aquele jovem que ficou em casa, quem erra não merece a restauração. Para aquele jovem, quem erra não merece o perdão. Na religião dele não havia agenda para o amor. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão ainda permanece nas trevas. Quem não ama o seu irmão
ainda permanece nas trevas. Sua amargura era tão grave, mas tão grave quanto o pecado do desperdício que o irmão dele havia cometido fora de casa. O ressentimento que ele trazia em seu coração havia isolado ele do pai e do seu irmão. O isolamento tão grande, veja, porque ele se recusou a entrar na casa e participar da festa que o pai havia feito para o seu irmão. Ele estava realmente com muita amargura, muito magoado, muito revoltado, envenenado pela mágoa. Amados, quem está dentro da igreja e vive com o coração amargurado contra um irmão, infelizmente está em trevas, está perdido. Está perdido talvez não no sentido de perder a salvação, mas sim em sentir a alegria da salvação. Esse é o sentido de estar perdido. Isso, querido, não compensa. Não compensa. Isso, infelizmente, não é a vida que Deus tem para aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Deus quer que você tenha a alegria em seu coração. Quer que você celebre com aqueles que voltam para casa. Eu costumo dizer que só uma coisa é melhor do que ir para o céu. É ir para o céu e levar outra pessoa contigo. É a melhor coisa do mundo. Você está indo para o céu, está levando outro contigo e está fazendo língua para o diabo assim, ó. Ele fica furioso. É a melhor coisa. Se você quer um dia deixar o diabo furioso, querido, leve alguém para o céu contigo. Por isso eu convido você a encarnar essa campanha, que ela entre em você de uma forma em que você jamais pare de ganhar pessoas para Jesus. Infelizmente, nós não iremos ver o que eu vou falar agora, mas eu queria muito ver lá do céu o inferno vazio, o diabo sozinho expondo o dedo. Queria muito, entendeu? E o céu lá, todo mundo lá pulando, festejando, porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que não haverá festa no inferno, mas sim que a festa acontecerá na casa do Cordeiro, amém? É lá que haverá festa, e para ter festa precisa ter gente. O que precisamos fazer é levar pessoas conosco para o céu. Vem comigo, vem comigo. Mas aquele jovem, infelizmente, estava dentro de casa, mas não tinha essa alegria, nem de ganhar o seu irmão, nem de celebrar com a volta do seu irmão. Queridos, estamos vivendo uma época que nós vamos lançar a rede. Precisamos celebrar com aqueles que estarão conosco nos próximos dias. Eles precisam sentir que na casa do Pai o Filho tem liberdade. Que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Mas terceira conclusão que eu tiro nesse texto, que aquele que está perdido, que vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas infelizmente anda solitário, anda sozinho. Querido, o nosso tema aqui é hashtag tamo juntos, né, David? Hashtag tamo juntos, sozinho nunca mais. E por que muitas pessoas insistem em andar sozinho? No versículo 31, diz que então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Olha que lindo, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. O pai disse isso porque o filho andava sem alegria, andava cabisbaixo, estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Querido, quantas pessoas vêm à igreja, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com seu irmão, entram e saem sem sequer ser notado. Quantos também estão na igreja, mas sem intimidade com Deus, não desfrutam da comunhão com Deus e nem com os outros irmãos, não experimentam, infelizmente, o poder do Espírito Santo que há na igreja do Senhor.
estão na igreja, mas infelizmente vivem como órfãos, solitários, sem líder, sem pastor, sem um companheiro de discipulado para caminhar lado a lado, para dividir os fardos. Quantos? Irmãos, Deus proveu para nós uma família, um círculo de irmãos, uma célula, onde podemos servir uns aos outros e sermos bem servidos, onde podemos ser amados e também amar, ajudar e ser ajudados. Mas quantos estão andando solitários? Quantos estão andando sem células, ausentes, sem discipulado, sem companheiro para a jornada da vida? Quantos irmãos nossos estão afastados, longe da comunhão da igreja, longe da comunhão com o Pai? Eu digo isso, você não deve andar sozinho. Você não deve andar sozinho. Pastor Robert Lai, em um dos módulos de treinamento do Ministério da Igreja em Célula, ele disse o seguinte: preste bem atenção, ovelha que anda sozinho vira petisco de lobo. Ovelha que anda sozinho vira petisco de lobo. Então, se você, querido, tem andado sozinho, solitário, perdido, dentro da igreja, não prolongue mais essa condição. Não prolongue, não perca a oportunidade para aquilo que Deus proveu para você usufruir na casa do Pai. Ele diz: tudo que é meu é seu. O quarto, está perdido aquele que vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Essa é a última conclusão. Está perdido, vive dentro da igreja, mas não se sente dono daquilo que é do Pai. Olha, o versículo 31 diz bem claro: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é teu também. Ele era rico, mas estava infelizmente vivendo na miséria. Tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas não estava usufruindo, vivia como escravo, não se sentia dono de nada. Ah, querido, infelizmente, muitos vivem na igreja sem desfrutar das coisas do Pai, sem sentir possuidores ou responsáveis daquilo que é do Pai. Não se sentem como filhos, mas novamente como escravos. O Pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é seu. Sabe, querido, a festa do domingo à noite que celebramos aqui, ou mesmo pela manhã, que o Pai do céu manda celebrar, o ajuntamento da igreja, é para você, não se exclua nisso. Como é bom estar na igreja louvando, adorando ao Senhor, podendo levantar a mão, podendo clamar, dar um glória. Querido, ontem eu estava com um amigo meu aqui em Itaperuna, até trouxe para poder conhecer nossa igreja, missionário nosso lá no Vietnã, 7º país em perseguição aos cristãos, trabalha com a igreja perseguida, pastor Aaron e Paula. Sabe o que ele me disse? Eu amo o Brasil porque aqui eu posso expressar o meu louvor e a minha adoração, a minha gratidão da maneira que Deus merece. Vive num lugar onde você não pode dar um glória a Deus. Bíblia, não pode andar com Bíblia, ele não tem Bíblia lá. A Bíblia dele está dentro de um celular, que não pode expressar. O culto, muitas vezes, é feito em cavernas, ou quando é feito em apartamentos silenciosos, bem quietinho, sussurrando. Se o vizinho do lado ouvir, pode denunciar ele ser preso, ou deportado. E nós temos total liberdade para poder adorar a Deus, estar na casa do Pai, e muitas vezes ficamos de boca calada. Não damos um glória àquele que é devido.
porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Ele é merecedor, queridos. O nosso culto precisa ser celebração. Você tem que entrar aqui e rasgar o coração para Ele, dizer o quanto o ama, porque tudo que Deus proveu é para você, tudo que é do Pai é seu. Irmão, o nosso Pai, Ele proveu e provê tudo para você usufruir. Então, sinta-se dono. Você é filho, você é querido, você é amado, você não é escravo, você é livre. Lembra da palavra do Senhor lá no Calvário: vocês estão livres, não há mais condenação. Infelizmente, alguns ficam alheios daquilo que Deus está provendo dentro da igreja. Alguns não conseguem se alegrar, porque não se sentem dignos. Na verdade, nós não somos dignos, mas Deus, pela misericórdia que há nele, em nós, nos se torna filho dele. Então Deus provê a célula, que é um grupo de pessoas para podermos estarmos em cuidado mútuo. Olha que lindo, querido. Deus provê também o crescimento social e espiritual para a conquista de bênção. Mas infelizmente, muitos ainda estão longe de usufruir isso. Olha o que o versículo 28 nos diz: o filho ficou tão zangado que não quis entrar. Muitos estão de fora da festa, estão perto, mas não estão dentro. Quantos banquetes, quantas coisas boas Deus tem provido para nós. Quantas? Vou citar algumas: célula, o quarto de escuta, evangelismo por amizade, o curso de veredas antigas, o curso de teologia, o Tadel, que é treinamento de líderes. Querido, muitas coisas boas Deus está provendo em nosso meio. Precisamos usufruir isso. É para nós, é para o teu povo, é para a igreja do Senhor. Deus provê a oportunidade para você servir. Talvez no ministério da dança, no teatro, na área do louvor, na liderança, na oração. Estamos vivendo num momento, essa campanha Eu Mais uma campanha que é regada por oração. Essa semana, olhando alguns grupos de célula pelo WhatsApp, gente, que coisa linda, que mover Deus está fazendo em nosso meio. Mas eu vejo que algumas pessoas ainda não conseguiram entrar nesse mover, mas ainda dá tempo, querido. Essa semana nós teremos como segundo tema da campanha, amar. É hora de você demonstrar amor por aqueles que estão fora da casa do Pai. Sabe, que tal você pegar o seu telefone essa semana, fazer um contato com aquela pessoa no qual você está orando para que ele seja salvo? Que tal você mandar um SMS, um e-mail, uma carta? Que tal você mandar umas flores para ele enquanto ele está vivo? É tempo disso, querido. Não perca a oportunidade, da oportunidade que Deus está dando você de levar outras pessoas para o céu contigo. Sabe, será muito legal você entrar no céu e chegar lá, ter aquele grupo de pessoas e dizer assim: poxa, que bom que você orou por mim, que bom que você mandou aquela mensagem por mim, que bom que você me convidou para estar no Alto de Páscoa, em 2015, na sua igreja, aonde eu pude conhecer o amor de Deus, aonde eu pude conhecer o amor do Pai, e sentir-se livre como você é livre. Querido, precisamos usar todo o nosso dons e talento que Deus tem nos dado para poder ganhar outras pessoas para Jesus. Deus provê momentos de culto, onde podemos adorar a Ele, onde podemos ouvir a palavra dEle, onde podemos fazer a entrega do dízimo e das ofertas, como foi feito aqui. Tudo isso é um privilégio que Deus dá a filhos e não a escravos. Por ser filho,
Mas quantos que se excluem? Quantos estão em nosso meio não querendo fazer parte de nada disso? Hoje o pai manda dizer: filho, eu insisto para que entre. Eu insisto para que você vista a camisa. Eu insisto para que você faça parte da festa. Eu insisto para que você ganhe pessoas para que haja festa no meu reino. Sabe por quê? Porque tudo que é meu é seu. Querido, nós somos o reino. Nós somos do reino. O reino de Deus está aqui, está no seu coração e precisa ser transportado para outras pessoas. Amém? Para terminar, querido, eu gostaria que você, nesse momento, abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. É terrível estar dentro da igreja, mas estar perdido dentro da igreja. Eu quero neste momento deixar uma palavra com muito amor, mas muito amor mesmo. Se você não está à vontade na igreja, se não sente a vontade de estar na casa do Pai, se você está com o coração amargurado, se você está andando sozinho, se não sente participante daquilo que é do Pai, querido, você está perdendo a festa. Você está perdendo a festa. Ah, querido, não permaneça de fora. Jesus contou que quando o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar, o pai veio para fora, para onde aquele filho estava, e insistiu para que entrasse. Eu vibro, mas vibro mesmo com essa parte da história. O pai saiu para fora e insistiu para que o filho entrasse. Em 2005, no final do mês de dezembro de 2005, um garotinho de 9 anos, chamado Tiago, caiu num poço e levou 6 dias para ser encontrado. O menino era morador da cidade de Guarulhos, lá em São Paulo. Voltava para casa depois de levar almoço para o seu pai. Preferindo voltar por outro caminho, o resultado foi que ele caiu dentro de um poço aberto. Os bombeiros foram chamados, procura daqui, procura dali, e nada de encontrar o Tiago. Homens treinados para resgatar pessoas, considerados como heróis da população. Os bombeiros deram uma busca por encerrada. Mas o pai de Tiago não se conformou. Continuou a procurar pelo pequeno Tiago e não o encontrou. Procurou até encontrar. Tiago foi achado depois que percebeu que o pai passava pela região próxima ao poço. Ao ouvir a voz do pai, o menino gritou: "Estou aqui, pai", dizendo que estava no poço, preso. Querido, hoje Deus Pai está fazendo a mesma coisa por intermédio do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está indo até você. Graças a Deus você não está perdido nem em nenhum poço, mas talvez você está distante, ausente,
sozinho, parecendo um estranho no meio ou dentro de casa. E Deus Pai fala contigo: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Seja livre na minha presença. Você está em casa. Deixa a amargura. Não ande solitário, como se fosse sozinho. Você está sempre comigo. E tudo que é meu é seu. Tome posse. E então? Deixe-se encontrar pelo Pai, querido. Deixe ser envolvido pelo seu amor. Por que permanecer fora? Por que ficar de fora da festa? O Pai quer que você se envolva naquilo que é dele, naquilo que é do reino dele. Que tal a partir de hoje, a partir deste momento, você viver livre? Que tal a partir de hoje você viver com prazer de estar na casa do Pai? Que tal a partir de hoje você deixar de andar sozinho e ter um companheiro de discipulado para caminhar contigo lado a lado, dividir os fardos? Que tal a partir de hoje você viver como herdeiro de Deus, usufruir daquilo que é do Pai? Talvez nesta manhã você está aqui e sinta-se perdido na casa do Pai. Eu quero fazer um convite a você. Aonde você está neste momento, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Não perca a oportunidade. Não deixe a oportunidade passar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por o Senhor não desistir de nós. Eu nunca vou compreender, nós nunca iremos compreender o amor do Senhor. Eu quero nesta manhã pedir ao Senhor que o Senhor venha dar alegria, Deus, aos teus filhos, motivação certa aos seus filhos para se alegrar na tua presença. Que possamos, ó Deus, não ser como aquele filho, Deus, um coração amargurado, zangado, magoado, mas sim que possamos ter o coração igual ao teu, disposto a amar, a perdoar, a se entregar por aqueles que muitas vezes aos nossos olhos não querem nada contigo. Mas eu te louvo porque o Senhor vê é o coração. Nos ajuda, Deus, a olhar para as pessoas com o teu olhar e com o teu coração, Deus. Que através de nós, através da segunda igreja, muitas pessoas, mas muitas mesmo, possam entrar no teu céu de glória. Que possamos, ó Deus, como um batalhão, de mão dadas, entrelaçadas, na estrada que leva a pessoa para o inferno, indo na contramão, caminhando para o céu, levando pessoas para ti, Senhor. É o que queremos. Queremos ir para o céu.
mas não sozinho, com nossos irmãos. Eu quero colocar, Deus, diante do Senhor, todos aqueles nomes, ó Deus, que estão sendo alvos da oração para a salvação. Que o Senhor venha nesse exato momento com o Espírito Santo poderoso do Senhor, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está tocando nesses corações. E nós, como igreja, possamos, ó Deus, estar aqui, pronta para recebê-los com festas, celebrando ao Senhor, que é o Rei da salvação. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.